Oi gente, eu sou a Doc e eu vim pra mais um vídeo ensinando vocês o básico do baralho cigano. Pra vocês que são iniciantes e não sabem por onde começar, porque é meio difícil de achar conteúdos assim, tipo, na plataforma que não sejam pra pessoas um pouco mais velhas. Então eu vim trazer pra vocês, assim, com a idade mais próxima da minha, um outro jeito de explicar essas coisas. Vamos começar. O que são comandos que você dá pro seu baralho? Comandos é quando você tá embaralhando o seu deck e você fala: eu quero saber o que o Paulo sente pela Denise. Isso é um comando, você está comandando ele a fazer algo. Então qualquer coisa que você fale para o seu deck é um comando. Quais comandos as pessoas dão? Me dê a resposta em tantas cartas, me dê tais cartas para tal resposta, use tais cartas como ponte. Então eu vou explicar um pouquinho de quais comandos vocês podem dar para melhorar muito a leitura de vocês. Eu vou explicar na prática, então eu vou fazer leituras que não são reais, são leituras fictícias, mas o meu deck é programado para se adaptar a essas leituras fictícias. Então ele realmente responde situações quando eu explico para ele qual é a situação. Vamos começar dando comando de me dê uma resposta. Eu quero saber sobre os sentimentos do Paulo pela Denise. Eu quero essa resposta em 4 cartas. Quais são as cartas que caíram? O caixão, seguido do sol, seguido do jardim, seguido da cruz. O que a gente consegue interpretar com isso? Basicamente, os sentimentos dele por ela estão renascendo e estão se mostrando uma coisa que é muito mais pro social. Os sentimentos românticos dele já não são mais românticos, ele tá realmente buscando só uma amizade com ela. Ele quer ter essa aproximação, ele quer continuar na vida dela, mas ele não tem mais sentimentos românticos por ela. Aqui a gente vê o jardim trazendo a socialização, trazendo essa necessidade de contato, mas a cruz demonstrando o fim do relacionamento. Então não é um relacionamento que vai ser reatado, é um relacionamento que se transformou e se mostrou uma amizade, uma questão de convívio social. Não chega nem a ser uma amizade, mas uma questão de, não uma dependência, mas uma necessidade de ter o outro na sua vida por costume, por hábito. Então se transformou e virou isso. O sol vem para mostrar a verdade, qual que é a realidade. Então, o caixão matando a fase antiga de romance deles e se renascendo, demonstrando a verdade, demonstrando o que é a realidade, que é um relacionamento puramente por convívio social e que não tem mais paixão ou amor. Isso já tá morto, isso já foi enterrado. Então a gente vê aqui, a gente pode até pegar o significado da cruz mais no seu âmago e puxar para uma coisa que traz dor para ele. Então talvez a falta dessa menina, traga dor pro Paulo. Ele sente essa dor, ele sente essa necessidade de estar com ela porque sem ela lhe causa dor, mas ele não tem mais um amor romântico por ela. O próximo comando é usar cartas pontes. Então, sobre a Denise e o Paulo, eu quero saber o futuro do relacionamento deles, sendo as 3 primeiras cartas as cartas principais e as 2 últimas cartas as cartas ponte. Então vamos lá, não precisa embaralhar tanto porque é uma situação fictícia, tá, gente? Não importa as cartas que vão cair. Aqui, a gente tem como cartas principais o tesouro. É uma carta desse deck, é uma carta especial desse deck. Seguida dos pássaros, seguida do caixão. Essas são as 3 cartas principais. Agora nas cartas ponte, a gente tem a serpente e a lua. Como que a gente vai ler essas cartas ponte? Vamos ler primeiro as cartas principais. A gente vê que o futuro do relacionamento deles é algo que vai ser valioso, mas é algo que vai gerar ansiedade e no fim vai acabar terminando. Quando o caixão vem por último na tiragem, a gente vê ele como um término realmente, como um fim de ciclo. E a serpente é a lua. Isso vai significar o quê? Basicamente, essa coisa boa que vai vir não é real mesmo, não é honesta. Então o Paulo, ele tá passando pra Denise a imagem de que ele quer um relacionamento, mas é somente pra tê-lo na vida dele. E talvez até só por questão sexual, porque a gente vê aqui a carta da serpente. Então o Paulo tá demonstrando uma coisa que não é o que ele quer. Isso vai gerar muita conversa entre eles, muita comunicação. Porém, essa comunicação, ela pode também gerar ansiedade. O que resulta nisso? A próxima carta é a lua, a carta ponte. A carta ponte entre a lua e o caixão é porque essa conversa que eles vão ter vai ser uma ilusão. E quando ela notar isso, eles vão terminar e realmente vai acabar o relacionamento por aí, não vai mais ter volta no futuro. A gente vê aqui, então, a carta ponte do tesouro pro pássaro é a serpente, mostrando que a coisa valiosa que eles estavam tendo, que eles iam ter, era uma coisa falsa, não era uma coisa certeira, não era uma coisa de verdade. E isso gerou comunicação. Essa coisa falsa fez a comunicação. Então a carta ponte, ela serve para mostrar a ação que foi feita e que gerou a próxima carta. Então é uma carta de futuro, as 3 cartas são cartas de futuro, mas que demonstram os resultados e as cartas ponte sendo as ações. Então a gente vai ler as cartas ponte como ações, principalmente em tiragem sobre o futuro. Você pode fazer essa tiragem também para passado, presente e futuro, e eu vou dar um exemplo agora. A iluminação agora vai estar mais capenga, gente, porque eu tive que fechar a porta, porque tava muito barulho e ia ficar muito ruim no vídeo. Mas vamos lá. Eu perguntei como está o relacionamento, como ele começou, como está e como vai terminar.
Então a gente vê aqui, na linha principal, a carta do homem, do cachorro e do trevo. A carta ponte do homem pro cachorro é a criança, e a carta ponte do cachorro pro trevo é a montanha. Como a gente vai ler? O relacionamento começou com ele, dando em cima dela, bem aos poucos, foi realmente aos poucos, assim, ele vinha de uma forma mais ingênua, ele não mostrava que tinha um interesse romântico nela, ele demonstrava, tipo, as coisas de forma mais ingênua, mais bobinhas, mais tranquilas, assim, e bem aos poucos, ele não chegou já demonstrando tudo. Nisso, eles criaram uma amizade. Então, o resultado do homem dando em cima dela, dessa forma mais ingênua, mais calma e tranquila, com um passinho de bebê, gerou uma amizade pra eles. Então, a gente vê aqui agora do cachorro pro trevo. Essa amizade, ela acabou resultando num relacionamento. A gente não tem uma carta que indique isso, mas como o comando pro baralho foi desse relacionamento, então a gente sabe que essa carta gerou um relacionamento. Esse relacionamento foi moldado à base de muitas dificuldades, de coisas realmente que parece que eles não se adaptaram muito bem um ao outro. E por causa disso, acabou sendo algo passageiro. Então, esse relacionamento provavelmente era um relacionamento recente, se fosse uma tiragem real seria um relacionamento que não é muito, faz muito tempo, eles eram amigos, mas quando eles se transformaram num relacionamento, quando eles viraram realmente parceiros num relacionamento, gerou muitas dificuldades, eles não conseguiram se adaptar bem, eles não conseguiram ter uma dinâmica de casal. Então, isso fez com que o relacionamento fosse passageiro. Então, no futuro, não no futuro tão breve, já que a carta do trevo fala sobre algo que vai acontecer rápido, mas o futuro mais recente, que é o que a gente tá vendo aqui, ainda não acabou. Porém, vai acabar. A carta do trevo fala sobre coisas passageiras. Então, isso vai acabar. Em outro tipo de tiragem, óbvio, tudo isso vai depender do contexto, gente. Pode-se falar também que as dificuldades deles foram passageiras e que o relacionamento, no final, daí a gente teria que tirar outra carta pra saber como seria, mais uma carta ponte, mais uma carta principal. Aqui. A carta principal é a carta dos livros e a carta ponte é a carta do navio. Se a gente fosse ver no caso de um relacionamento que estaria continuando, não um relacionamento que vai acabar, a gente veria que eles mudaram aos poucos, eles foram mudando aos pouquinhos. Isso resultou num relacionamento que eles sabiam como lidar com o outro, eles descobriram como lidar com o outro. Então no final tudo ficou bem. Dá pra ter essas duas interpretações, vai depender da tua intuição e do contexto pra você saber qual que você deve seguir. O próximo comando é um comando que eu não vou gravar porque, como não existe uma situação real por trás, o meu baralho não se adapta nesse comando específico. Então vamos lá. O comando é o seguinte, tem cartas que vão te remeter a algumas coisas. Por exemplo, a carta do chicote seguido da carta do urso, pra mim representa um obsessor que foi, tipo, adquirido, não um obsessor mandado. Foi um obsessor que foi adquirido e que ele está principalmente no território, que ele tá na casa ou num lugar assim, não está com a pessoa. Enquanto a carta do chicote seguida da carta da cobra me mostra algo mais vampirismo, vampirização, alguma coisa mais nesse sentido de algo que está sendo sugado energia, que está sendo mandado, mas não um obsessor, tecnicamente dito, de só um obsessor que apareceu, assim. Pode ter sido um obsessor mandado pra sugar a energia daquela pessoa, ou realmente uma pessoa vampirizando aquela pessoa que é minha consulente. Então, quando tem perguntas sobre isso, eu vejo dessa forma. Agora, a carta do chicote mais a carta dos ratos me remete a um obsessor que foi mandado e que tá sugando a energia dela, mas que não tá indo essa energia pra ninguém. Ele só tá atazanando a vida dela mesmo. Então, o comando é: me dê tal carta com tal carta se for tal resposta, tal carta com tal carta se for outra resposta, e tal carta com tal carta se for uma terceira resposta. Se seguir uma dessas combinações, você tem certeza que aquela é a resposta. Então, se você tem dúvidas se tem um obsessor ou não, por exemplo, você vai dar um desses comandos para descobrir se tem um obsessor. E isso pode ser usado em vários outros aspectos. Quando você dá um comando de cartas para o seu baralho, você tem que definir a carta principal, que é a carta da ação, o que está sendo feito. E a carta seguinte é como está sendo feita essa ação. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de traição. A carta que pra mim representa traição é a carta da raposa, que mostra enganação, que mostra algo oculto, que mostra algo realmente sendo escondido. As cartas seguintes pra mim vão falar como está sendo feita essa traição. Então eu dou o comando. A carta da raposa com a carta dos pássaros significa uma traição que é só pela conversa, ele tá flertando, ele tá paquerando outras meninas. Ou com a carta do jardim, que foi uma traição numa festa, assim, que aconteceu numa festa, uma traição que aconteceu assim, em um momento, foi lá, só se beijaram e pronto, acabou. Então, dando esse comando, eu vou saber ou se a traição tá sendo feita só pela conversa, ou se foi um beijo, assim, aleatório numa festa. Se eu dou o comando, eu sempre dou todos esses comandos, ok? Quando eu quero saber de traição, eu dou todos esses comandos. Se a carta da raposa for seguida da carta da cobra, então a gente já vê ali que é uma coisa que teve sexo, que houve realmente uma tensão sexual, teve um envolvimento ali erótico. Quando vem a carta da raposa, seguindo da carta da árvore, seguida da carta da casa, a gente vê que é uma traição de família. Tipo, você é a amante. Você é a amante, ele tem outra família com outra pessoa. Ele tem uma casa, ele realmente tem uma vida com outra pessoa. Então é uma traição antiga, que talvez até você seja amante. Então a gente vê com esse comando. E se vier junto a carta dos filhos, ou a carta da cegonha, significa que essa mulher tem filhos com ele.
ou até está grávida dele. Então com isso a gente consegue descobrir coisas extremamente específicas. Quando você dá esse comando completo de ser tais cartas e pronto, por isso você tem que ficar conversando com o teu baralho todas as possibilidades. Você vai saber que é isso com certeza, porque às vezes o baralho quer passar outra mensagem, porém a gente não tem como saber. A gente tem uma suspeita muito forte na nossa cabeça, então a gente sabe, o baralho vai saber que se ele precisar de passar aquela mensagem, tem que ser numa sequência. Se ele precisar de passar outra mensagem, ele vai inverter a sequência. Então não vai ter perigo de você acabar interpretando errado uma coisa só porque tava na sua cabeça. Tipo, muitas vezes a gente tem coisas que não são intuição, são opiniões nossas, são desconfianças nossas e que não são verdade. A gente pode espelhar isso nas cartas. Por isso esse tipo de comando é tão importante, pra você realmente ter a certeza absoluta daquela resposta. Outro comando é pedir pra te contar a história em linhas. Então você quer saber, você pode dividir, tipo, eu divido geralmente em 3 ou 6 linhas. Eu quero saber a primeira linha, o passado, a segunda linha, o presente e a terceira linha, o futuro. Então eu vou tirar o mesmo número de cartas para cada uma. E daí a gente vai ler como uma história, assim. Quando eu tiro 6, eu peço que a primeira linha seja o passado, a segunda linha, cartas pontes ou consequências do que aconteceu no passado. Então, aconteceram tais coisas, a segunda linha é quais as consequências, ou a segunda linha é quais as cartas pontes, as cartas que vão gerar ação. Daí, na segunda linha, o presente, daí embaixo a gente vê ou as cartas pontes ou as cartas de consequência. E assim vai seguindo, assim eu vou fazendo. Ah, por que esse comando é legal? Porque daí você vai ter uma história contada com tudo completíssimo, vai saber, às vezes, coisas que ficaram ocultas no passado, coisas que foram realmente ocultas, que a consulente não sabia que tinham acontecido, as consequências dela ou como elas foram feitas. Isso é muito legal pra você ter uma história completinha ali e saber bem como que houve tudo aquilo. Ou até, se você tem uma consulente que você acha que tá mentindo, você pergunta no baralho e dá esse comando, que daí você vai saber se ela tá contando a verdade ou não. Você pode também dar comandos bem simples, como por exemplo, que no fundo do deck me mostre o que tá oculto nessa história. Ou, por exemplo, você pergunta, quais os sentimentos de fulano? Daí no topo do deck vai me mostrar o que ele demonstra sentir, ou o que ele sabe que sente, e no fundo do deck o que ele não demonstra, ou o que ele sente e não sabe que sente. Então, por exemplo, se tua consulente tem um boy, que tipo, um boy, credo, tem um macho dela, e ela quer saber o que ele sente por ela. Mas ele não é uma pessoa muito sã da cabeça, então ele não sabe o que ele sente de verdade. Tipo, às vezes ele gosta dela e não sabe que gosta. Então você vai perguntar o que ele sente de verdade no fundo do deck. O fundo do deck é bom para situações que ficam escondidas. É sempre bom tu olhar o fundo do deck, mesmo sem comando, porque sempre vai ter alguma coisinha ali que vai complementar. Mas dando esses comandos, você sabe o que tá complementando. Quantas cartas tirar do fundo do deck? Você pode ou tirar 3 cartas, ou tirar quantas cartas você sentir. Então, tipo, vai chegar uma hora que você vai tirar uma carta e não vai mais fazer sentido pra você. Daí você para. Ou você pode tirar, tipo, o mesmo tanto de cartas que você tirou do topo do deck. Então, pode também dar um comando. Eu quero tantas cartas no fundo do deck. Tudo isso vai servir pra você saber quantas cartas são válidas do fundo do deck, porque daí eu sei que é mais complicadinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu quero saber se vocês gostaram, se vocês querem parte 2, se tem algum comando que vocês usem que eu não falei aqui. Deixa aí nos comentários, que daí outras pessoas podem ler. E se eu ver algum comentário com bastante comando legal, eu vou fixar, porque, né? Enfim, é isso. Um beijão!